ler é essencial e também todo o nosso saber vamos buscá-lo através da leitura. Porque eu acho que expressa-nos um sentimento que eu gosto. É como ver televisão, mas só que a ler. Já li tantos que nem me lembro. Não me lembro, porque são muitos, não consigo contar. Porque ler é compreender. Estas são algumas das exceções à regra dentro de uma sociedade onde a maioria não cultiva os hábitos de leitura. Talvez porque ainda não se encarou a leitura como um processo que começa em tenra idade e se torna parte daqueles que a ela dedicam um pouco do seu tempo. Existe na sociedade cabo-verdiana uma lacuna muito grande, fracos hábitos de leitura. Não há um incentivo aos jovens, às crianças, aos adolescentes para dedicarem parte do seu tempo à leitura, porque o hábito é algo que se adquire e para ser adquirido ele tem que ser motivado, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser orientado em casa, na escola e nos outros espaços que são frequentados pelos leitores, não é? E que defendem condições como o silêncio, a existência de livros, o conforto, algum conforto. Com uma sociedade heterogénea, o país registra uma falta de predisposição para a leitura, com as crianças a ter pouco contacto com os livros. As condições económicas das famílias têm um peso decisivo na aquisição dos livros, cujos preços, muitas vezes, não estão ao alcance de todos. Esta situação reflete-se diretamente nos estudantes universitários. Para Fátima Fernandes, professora de literatura e atualmente curadora da Biblioteca Nacional, a pouca interação com os livros nota-se principalmente em estudantes que trabalham diretamente na área. A funcionar desde 1999, a Biblioteca Nacional de Cabo Verde foi criada com a missão principal de reunir, conservar e difundir o património documental cabo-verdiano. Com uma grande diversidade de obras, a afluência à biblioteca é igualmente diversificada, mas não na medida nem da forma que se pretendia. Para a maioria, a procura reserva-se apenas às pesquisas para trabalhos escolares. Novos tempos, novos desafios. Para se conseguir acompanhar as novas tendências do advento das tecnologias, talvez seja preciso desenvolver um conjunto de estratégias. Complementar o formato papel com o digital é uma das primeiras medidas nesse sentido, de modo a permitir o acesso a qualquer leitor, em qualquer parte do mundo. O livro em papel, ele não vai... Pensamos que ele não vai encontrar um inimigo ou um adversário no livro digital. São propostas que respondem a necessidades diferentes. Agora, acompanhando a evolução das sociedades, vamos dizer que tem de haver um investimento também nessa vertente, nesse formato digital, até porque nós podemos, instituições como uma Biblioteca Nacional pode disponibilizar o seu acervo através do formato digital. Embora a Biblioteca Nacional ainda não ofereça o serviço de empréstimo de livros, esta é outra medida a ser tomada a curto prazo para aproximar as pessoas das obras literárias. No Centro Educativo Miraflores, o coletivo de professores de língua portuguesa quer também suscitar os hábitos de leitura nos seus educandos, através do projeto Mira Palavras, que promove concursos de leitura e de escrita. Estudar Grêmio Castanho dizia: o pôr café era bicho por demais gozante.
Como nós sabemos, há um déficit grande de leitura. A sociedade cada vez mais tem estado a ler menos. Então, a nível da escola, nós temos esta responsabilidade de promover o hábito da leitura, porque, como eu já tinha dito anteriormente, é uma atividade fundamental, é uma competência fundamental que auxilia a aquisição, o desenvolvimento das outras competências, a oralidade, a escrita. Eu sempre gostei de leitura. A nossa professora convidou-nos a participar no concurso. O concurso estava dividido em 2 eliminatórias. Eu ganhei a primeira eliminatória e fiquei contente porque eu, desde pequeno eu acho que tenho muito talento para ler, eu gosto de ler. Sempre desde pequena achei interessante cultivar esse hábito de leitura, porém sempre lia em casa. Achei interessante quando a professora falou sobre esse concurso, então quis participar. Foi a primeira vez como uma experiência. Pela oralidade ou pela escrita, as iniciativas para se incentivar os bons hábitos de leitura notam-se aqui e ali. Mas é preciso fazer muito. Un juntament, a expressão crioula que designa entreajuda, para que não se deixem morrer as palavras nas páginas dos livros. Uma tarefa que deve ser de todos, criando dinâmicas de leitura. Uma articulação com as instâncias do saber para se desenvolver um plano nacional de leitura, sem descurar a importância das famílias, poderá ser também um caminho. Que se chamava Homem e foi batizado bicho Homem. O bicho Homem falou para os panos dos A família tem um papel fundamental em desenvolver nos seus educandos o hábito de leitura. Só que nós sabemos que a nossa sociedade, a nível económico, a nível cultural, há muitas famílias que não têm o poder, não é, de oferecer aos seus filhos livros ou de construir uma pequena biblioteca, mas há pais com esta motivação, com este querer em levar aos filhos a ler, porque reconhecem que a leitura é fundamental. Se o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura abraçarem um projeto de um Plano Nacional de Leitura, desde a tenra idade até pelo menos o final do ensino secundário, porque nós não podemos cobrir todas as áreas, é possível que os professores estejam mobilizados, é possível que os pais estejam mobilizados e é possível que os estudantes, os jovens adiram a essa vontade de ler e essa necessidade de ler, por exemplo, sabendo que na Biblioteca Municipal têm livros, na Biblioteca Escolar têm livros e podem solicitar, aqueles que podem, livros aos pais, aos amigos. Trabalhar em várias frentes e com projetos integrados que passem pelas estruturas de ensino, mas também por toda a sociedade. Porque já diz o ditado, quem muito ler, muito irá aprender.